Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouco sobre O Exercício da Incerteza, esse livro de Drauzio Varela, que é espetacular, gente. Livro lançado ali em 2022, sobre reflexões acerca do exercício da medicina durante os 50 e poucos anos de carreira que o Drauzio tinha na época, quase 60 anos de carreira, né? A gente vai entender um pouco mais da história do Drauzio ao longo desses anos, como ele decidiu, como ele optou pela medicina, todas as doenças familiares que ele teve em casa e que levaram ele a fazer essa escolha. Vamos acompanhar um pouco de como foi ele na faculdade, né? Como é que foi nesse meio a vida dele como professor de cursinho, como ele caiu nas redes de massa e como ele escolheu a oncologia, né? Numa época em que tudo era tão de difícil comunicação. Para exemplificar a beleza desse livro aqui, eu vou ler um trecho já das páginas finais, que ele vai fazer um arremate aí da vida dele. Ele coloca assim: saí da faculdade cheio de certezas. Acertar os primeiros diagnósticos, perceber que era capaz de aplicar os conhecimentos teóricos para curar os primeiros pacientes, ouvir palavras de gratidão, elogios dos colegas mais velhos e ver que conseguia melhorar a vida ou impedir a morte de alguém em perigo provocavam em mim certo estado de euforia. Não são acontecimentos triviais. O impacto deles no espírito do jovem vem de fato associado ao risco de despertar vaidades desmedidas, orgulho e prepotência, defeitos que eu criticava em professores da faculdade e em médicos mais velhos. Esperava ter equilíbrio psicológico e sensibilidade para entender que a medicina deve ser um eterno exercício de humildade intelectual. Nela não existem certezas, lidamos com probabilidades, estatísticas, reações estranhas, idiosincrasias e respostas inesperadas. Tinha medo de que o desgaste da atividade diária em condições desfavoráveis me tornasse desinteressado e cínico. Empatia é planta sensível, precisa ser regada todas as manhãs. A gente vai ter aqui um Drauzio bem mais maduro escrevendo, tá? Vocês já viram, acho que aqui nesse canal, vários outros livros de Drauzio Varela. Aqui eu tenho a tríade do presídio, né? A tríade do cárcere, carcereiros, prisioneiros, estação Carandiru. O Correio tá ali em cima também. E o Drauzio é um fenômeno, né, gente? Ele vai cair em cima de mim? Não, não. O Drauzio é um fenômeno. O Drauzio escreveu muito, ele tem muitos livros publicados. E a gente sabe que são livros muito, muito bons, muito interessantes. E esse livro aqui, ele já vem numa maturidade dele como autor, assim, tremenda. A gente tem um, um humor, conforme ele escreve, muito, muito fugaz, assim, um humor, na verdade não é fugaz a palavra, é um humor mordente, assim, assim, o primeiro capítulo do livro é extremamente bem humorado. Ele vai falar que o pai dele ganhou um terno e ele queria muito usar o terno. E aí ele passou na faculdade de medicina e ele pediu pro pai dele usar o terno para usar o terno do pai dele, para ir fazer a inscrição na faculdade, na matrícula. E o pai dele disse não, apesar de ser o dia mais feliz da vida do pai dele. Então a gente tem muitas histórias assim que vão ser contadas aqui. Esse livro não é centrado em ele trazer contos baseados na vida dos pacientes. A gente tem sim histórias que marcaram o Drauzio aqui e ali, mas são histórias que não vão passar uma página, gente. Igual a gente já tinha em Estação Carandiru, em Prisioneiros, que a gente tinha às vezes 5, 6 páginas realmente fazendo um conto daquele paciente. Aqui não, aqui a gente não vai ter isso, a gente vai ter alguns ensinamentos muito rápidos. Então, assim, um paciente do interior me disse tal coisa, tal coisa. E aí ele discorre sobre esse tema, né? Ou ele já falou sobre o tema e ele explica. Como me disse uma vez um paciente tal, não.
Então é muito interessante. Como a gente tem muito acesso a esse Drauzio que comunica em massa, que fez aquele projeto de emagrecer do Ronaldo Fenômeno, fez todos aqueles programas de cessação de tabagismo no Fantástico, a gente perde um pouco de como era o Drauzio oncologista, né? Porque ele era oncologista para os pacientes oncológicos dele. Então aqui a gente vai ter muito disso. E toda vez que eu leio qualquer livro do Drauzio, eu tenho muita vontade de assistir todos os outros, todas as entrevistas dele pro Roda Viva, que são fenomenais. Aqui a gente vai, se você ler esse livro e você já viu essas entrevistas, você vai se lembrar de muitos momentos, entendeu? Assim, no fervor da AIDS, na pandemia, ali nos anos 2010, quando ele lançou, né, os livros do Presídio. Então, o Drauzio, ele é uma figura que foi muito midiática, muito pelo ciclo que ele andava ali em São Paulo, né? Ele jantava com o Drauzio, primeiramente ele ficou rico, né? Rico assim, ele ficou rico como professor de cursinho, então a roda dele era a alta roda, né? Principalmente daqueles profissionais mais emergentes. E depois que ele casa com a Regina, a roda dele também vira os atores famosos, né? Porque a Regina é uma excelente atriz. Então ele tá ali naquele meio bastante midiático, como gente, ele é amigo da Zélia Duncan. E eu acho isso muito bom. Então, basicamente é isso. Esse livro aqui é dos que o Drauzio menos vai falar de corrida. Ele também não vai falar muito sobre cadeia, apesar de a cadeia permear o livro todo também. Enfim, vale muito a leitura, é um livro muito gostosinho de ler. Talvez seja um bom livro para ler depois, assim, porque realmente é um livro que vai falar muito sobre carreira, sobre a medicina. Então, se você é da medicina, enfim, se é profissional da saúde, eu acho que vale a pena fazer essa leitura. E, bom, é isso, gente. Essa é a minha sugestão de leitura do dia. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau. Um cafezinho, né? Café é sempre bom.